quando eu vou na sua casa, meu irmão, o que eu falo? Ora você, porque aqui o pastor é você, Sim. o sacerdote é você aqui na sua casa. E com esse entendimento a gente vai criando o quê? Lares fortes. E a gente entende que o nosso culto é uma comunhão de várias igrejas que já estão exercendo a fé nas suas casas, no seu trabalho, na escola. Fala, gente. Meu nome é Pablo. A gente está iniciando hoje o nosso primeiro episódio do podcast da Igreja Sede Fome, porque nós acreditamos que Deus tem colocado algo especial no nosso coração, como tem colocado no coração da igreja no Brasil. Então a gente quer compartilhar com vocês aquilo que está acontecendo no nosso meio, as pessoas que estão no nosso meio, que Deus tem falado a cada um. E para isso, hoje, no primeiro episódio, nós chamamos o pastor da nossa igreja, pastor Silvano, que vai estar compartilhando um pouco da sua história. Obrigado, viu, pastorzão, por ter topado vir, tá compartilhando a sua vida, a sua história com a gente. Ah, maravilha, Pablo, você que está aí conosco conectado, de fato nós estamos vivendo um sonho, né? Que é compartilhar um pouco da nossa história com as pessoas, primeiramente aqui da Igreja Sede Fome, mas com certeza isso vai atingir outras pessoas, né? E como foi uma visão de Deus para o corpo, para o reino, a gente não pode manter isso aqui, a gente quer compartilhar, a gente quer semear isso e dizer o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? É aquela coisa que o reino de Deus está dentro de nós. E nós queremos compartilhar como esse reino tem funcionado no nosso meio e fazer Jesus conhecido, né? Através das nossas vidas, do que nós temos vivido e compartilhar isso com o maior número de pessoas para que outros também possam somar conosco. Obrigado, estou feliz de poder falar um pouquinho para a igreja, me deixar conhecer, que as pessoas conheçam o pastor Silvano, a visão, o sonho, como tudo começou. É uma alegria. Amém. E nessa de conhecer, sem o crentez, Eu sempre e se eu perguntar para o senhor conhecendo quem é o pastor Silvano, o senhor vai falar que o senhor é filho, né? Mas eu filho. acredito que muita gente tem curiosidade de saber quem é o pastor Silvano, de onde veio a história do pastor Silvano, onde o senhor nasceu. O senhor poderia compartilhar com a gente um pouco? Ah, sim, com certeza. Então, eu sou filho aqui de Campo Grande, né? Assim, nasci em Campo Grande de uma forma. Meus pais estavam vindo acho que do Nordeste para cá e minha mãe entrou em trabalho de parto aqui. Eu nasci aqui, mas não fiquei aqui, né? A minha infância toda foi em Rio Brilhante, né? Eu sou da área do agro, eu fiz a escola técnica agropecuária no CENI aqui da UANA, meu ensino médio. Ali por 3 anos fiquei no internato, né? Talvez uma das grandes lugares que forjou o meu caráter em relacionamento, que eu fiquei num internato ali praticamente junto com 130, 140 jovens e adolescentes, durante 3 anos morando, né? Internado ali, vivendo o dia a dia com aquelas pessoas. Eu acho que isso me ensinou a relacionar e eu fui treinado ali a relacionar com as pessoas. Eu acho que fez parte da minha história, né? Engraçado, E, pastor, que e eu lembro quando eu era criança, a gente fazia alguma coisa assim, alguma que deixava a mãe brava, ela falava, né? Eu vou te mandar pro internato. Se você continuar assim, eu não aguento mais, vou te mandar lá pro internato. isso, era como se fosse um lugar difícil, né? Isso. Até relacionei com algumas pessoas que não conseguiram ficar. Eu lembro que no internato você entrava tipo 130 pessoas no primeiro ano. Da minha turma formou só 38, né? Por causa da dificuldade de ficar ali, longe da mãe, longe da família, né? Mas é uma forja, né? Eu acho que um pouco do meu ministério, daquilo que eu me tornei no que diz respeito a relacionamento, nasceu desse período de internato, né? Pô, a pessoa que fica no exército um ano, ela já é melhor em questão de relacionamento, né? Pelas dificuldades ali. E no meu caso, a escola agrícola internato fez isso comigo. Então eu sou esse. Aí depois eu trabalhei em lojas agropecuárias, fui vendedor, né? Que também me ensinou um pouco, porque o vendedor ele relaciona. Eu falo que todo vendedor ele aprende que sempre o cliente que tem razão. E pastor também, né? Porque pastor não tem razão. Pastor sempre tem que perder. Então acho que formou o meu caráter hoje que eu tenho de sempre estar disposto a perder, sempre estar disposto, né, a enxergar as coisas de um lado mais positivo, né, o milagre, a porta aberta. Eu acho que todo esse meu crescer, a minha infância, uma infância muito pobre, né? Minha mãe ficou viúva, era eu e o irmão, né? Enfim. Então essa é a minha história. E eu não tenho, vamos dizer, um DNA de evangélicos na minha família. Eu talvez fui um dos primeiros. A minha mãe sim era, né? Da Igreja Deus é Amor, né? E aí eu nasci, cresci num lar assim. Mas depois da minha infância e adolescência, não. Lá em Rio Brilhante. Isso em Rio Brilhante. Aí eu voltei para Jesus, na verdade, vim caminhar com Jesus, já agora, né, com 26 anos, depois que eu conheci a pastora Lenisa, né? Então, e aí que eu comecei essa minha jornada na fé. Então, esse é um pouco do pastor Silvano. Sempre muito apaixonado, muito intenso, né? Eu sou sanguíneo, então eu sou aquela pessoa que tudo que faz, faz com intensidade, faz com paixão, né? Amo pessoas, né? Sempre deixo claro isso, é um dos meus DNA, é estar ao lado de pessoas. Eu amo acreditar nas pessoas. Eu dificilmente eu desisto de alguém, né?
E eu amo ser pastor. Eu acho que a maior característica minha é o amor que eu tenho pelo meu chamado e a convicção que eu tenho de ser pastor de igreja local, de ser uma pessoa que cuida das ovelhas, que se envolve com a dor delas. Eu acho que isso é a minha característica principal, essa convicção daquilo que eu fui chamado para fazer, né? Sim. E engraçado o senhor ter falado nesse, nesse ponto, né? De perder, de estar pronto sempre a perder, em Uhum. prol de ganhar, na verdade, né? Pro reino, Sim, as vidas e tal. sim, Que isso é uma das características da nossa igreja, dos sim, sermões pregados, que a gente sim. vive e tal, né? Tenta viver. E puxando isso, o senhor lembra assim que te marcou? Como que foi a conversão do senhor assim? Foi numa época que isso era muito pregado ou isso foi desenvolvido depois, conforme o senhor teve experiência com missões? Como que foi o início assim da conversão do senhor? Então, eu, na verdade, eu acho que eu me converti na minha infância, né? Ali com 7 anos, já ouvindo falar de Jesus, vendo a minha mãe orando, lendo Bíblia, eu acho que ali já nasceu uma paixão por Jesus, né? Já Já incomodava, já. incomodava, eu já sabia que eu tinha sido chamado para ser um evangélico, um crente. Naquela época eu não tinha, era crente mesmo, né? Hoje o pessoal tem medo de falar crente, e É. eu entendo isso por causa da questão que ele fala que até o diabo é crente, teme, treme, Verdade. né? Mas na nossa época era isso, ou o cara era crente ou o cara era ímpio, né? Só tinha esses dois grupos. E eu O tô falando, gentil. isso, eu tô falando eu tô com 50, eu tô falando há 43 anos atrás, né? Então, o Sim. crente de 43 anos atrás era o cara que andava de terno, é o cara que não bebia, não tinha televisão, não fumava e que Bíblia debaixo do bebia braço, debaixo do mulher braço, que está de tudo era graça. não, né? Não que o crente hoje bebe e fuma, continua não podendo, né? Uhum. Pelo menos não é o que a gente prega, né? Mas assim, antigamente era muito definido, né? Sim. Entendeu? Então eu sabia que eu ia fazer essa escolha, eu só não sabia como, né? E aí, como diz aquela palavra do semeador, né? Eu fui pro mundo, foi sufocado isso e tal. Mas eu não tinha paz. Eu acho que a palavra é essa, eu era um menino sem paz. Eu percebia que eu não tinha paz, né? E aí, ali nos meus 26 anos, depois já de ter passado por um casamento sem sucesso, né? De ter tentado do meu jeito, eu percebi que eu precisava de algo mais. Aí foi quando de fato eu vim para Jesus. Mas eu já vim decidido, né? Você vê que Uhum. eu vim com tudo, né? Sim. Vim e fiz teologia. Eu sabia que eu não tinha um outro caminho. E aí começa o meu ministério. Então foi assim que eu comecei. E a obra missionária ela veio após, né? Eu sempre tive essa, vamos dizer como é que fala, uma paixão por ajudar as pessoas. Até porque como eu fiquei órfão de pai, eu fui adotado por uma família aos meus 13, 14 anos, né? Na verdade, eu só fui para a escola agrícola, para o internato, porque uma família me ajudou. Entendeu? Então eu fui adotado. Eu sei o que é você ser ajudado, o que é você ser auxiliado. Então nasceu em mim muito cedo essa paixão por ajudar as pessoas, porque eu fui ajudado. Primeiro, como criança, a minha mãe viúva, as pessoas sempre nos ajudavam, e depois eu mesmo tive esse auxílio por uma família que me acolheu. Então eu sempre tive essa veia pelo Sim. social. Então eu queria abrir uma igreja para dar cesta básica para as pessoas, né? Sempre foi assim. E tem sido uma das maiores marcas da igreja Sede Fome é essa sede por justiça, por ver as pessoas vivendo os sonhos de Deus para ela. E isso em tudo, é no casamento, é a justiça no casamento, é ver os filhos abençoados, o ministério delas, né? Elas não viver aquém daquilo que Deus tem para elas, né? Então Sim. eu tenho essa fome por viver isso, eu acho que por causa da minha história um pouquinho, da minha infância, de como eu fui gerado aqui no reino também. Sim. Legal. Assim, igual o senhor disse, na infância do senhor, o senhor já sentia que algo incomodava, né? E isso é engraçado, assim, porque às vezes a gente quer ter Deus na nossa vida, mas a gente não quer estar na vida de Deus, né? Eu lembro Isso, que também, quando eu era criança, eu estava na igreja católica. sim. E o senhor falando me lembrou muito que na minha experiência da primeira comunhão, não sei se o senhor já foi na igreja Também, católica, o sim, senhor fez? sim, sim, Eu frequentei. lembro que naquele momento ali que a gente estava participando do corpo de Cristo, que era assim, né? A ideia Não. era foi um negócio tão marcante para mim que eu chorava, chorava, chorava. Fui embora para casa, daí teve churrasco, cerveja para comemorar Comemorar. a Festa, vi. festa e tal. E eu ia no quarto e ficava olhando a minha túnica lá, a roupa, e ficava chorando porque eu não sabia o que tinha acontecido, o que estava acontecendo comigo, mas eu só conseguia chorar lembrando que eu tinha participado. Uau. Então, às vezes a gente coloca um Deus que tipo assim, não, Deus só vai agir e só vai capturar se for dentro da minha igreja. E Isso. não acontece assim, né? Sim, Como as experiências, Deus ele tem a multiforma de agir que fala, né? Multiforma, graça incomparável. Então Deus ele é apaixonado em salvar pessoas, né?
Deus quer salvar pessoas e ele vai, né? Uma vez eu ouvi alguém falar sobre o evangelho eterno, né? São pessoas no mundo muçulmano, onde a igreja é perseguida, que as pessoas têm sonhos com Jesus e se convertem em sonhos sem ninguém pregar, sem ter uma Bíblia, né? O Sim. amor de Deus por salvar, ele invade lugares que a gente nunca vai ter acesso, né? E glória a Deus por nós que estamos aqui em Campo Grande, uma igreja, conseguindo acessar tantos corações, né? E Sim. poder sermos instrumentos de Deus para trazer salvação para tantas pessoas. Mas não é assim em todos os lugares, né? Não é assim que acontece no geral. Existem muitos lugares que Deus tem que salvar de outras formas. Então, por isso que a gente não pode fechar isso num padrão, é sempre assim, não. Deus vai salvar, né? Ele vai usar os meios que ele tem. Sabe aquele texto que fala assim, ó, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Sim. Então, Deus, ele vai fazer. Então, nós só temos o privilégio e a oportunidade de poder participar dessa obra tão linda que é o Evangelho, que é participar da salvação de vidas, da transformação de bairros, cidades, nações, escolas, de órfãos, viúvas. Então Deus nos oportuniza isso, e isso que é legal, é você entender que você foi escalado, você foi eleito, Sim. né, para participar dessa obra. E essas ações fazem com que a gente tenha o privilégio de ser missionários dentro da nossa cidade, Uau, é né? isso, Eu quero ser e missionário lá, igual o senhor sempre fala para nós, sim, né? sim. Lá no Japão, lá na África e tal, mas tem uns projetos aqui, né? Sim, a Que a missão gente... urbana, isso. E por falar nisso, como que foi o pastor era Menina dos Olhos de Deus, né? Quando o senhor Sim. iniciou, como que foi o início desse projeto? Então, o Menino dos Olhos de Deus foi um programa que surgiu numa época que nós nos conectamos com a MCM, que é a Missão Cristã Mundial, na época, né? Que o pastor Natan veio ter comunhão com a gente, aqui em casa começou a me pastorear, que ele é o meu pastor hoje, e a gente, então, iniciou esse trabalho com um programa que era um resgate de meninas, né? Vítimas de exploração sexual e abuso, né? Isso, na verdade, lá no Nepal. O Meninos ó Deus era no Nepal, né? E aí a gente descobriu esse projeto e a gente se sensibilizou e a gente queria participar dessa obra. Na época tinha um projeto da MCM de ter um trabalho desse em cada capital e nós estávamos ali como igreja e recebemos o convite de participar. E aí iniciou então esse programa aqui chamado Meninos Olhos de Deus, né? Que era esse mesmo programa do Nepal. E aí nós começamos esse trabalho, ficamos alguns anos ali. E aí, como já existiu Meninas e era um projeto internacional, teve a necessidade de mudar o nome, que se tornou o Projeto Segunda Casa, que hoje é o nosso projeto de que acolhe órfãos e crianças em vulnerabilidade aqui em Campo Grande. O projeto já tem 15 anos, né? E hoje já acolheu mais de 500 crianças. Então surgiu nesse contexto missionário, entendeu? Sim, Nós fomos participar de um projeto missionário e ali surgiu uma necessidade. E como eu falei, eu sou intenso e às vezes meio doido. já Eu vi uma voltou? oportunidade. Eu falo que essas coisas a gente não escolhe, Deus joga a gente, Sim. né? E quando você vê, você está envolvido e apaixonado. E assim surgiu, né? Esse trabalho nosso no que diz respeito a crianças e adolescentes. Surgiu em meio a uma chama missionária, uma paixão naquela época. A igreja muito envolvida, nós íamos todos os anos para Goiânia, para Trindade, participar lá do encontro profético, né, onde vinham missionários que estavam em povos não alcançados. Nós tivemos contato com o irmão Yun, que é o Homem do Céu. Se você nunca leu, alguém nunca leu esse livro, leia O Homem do Céu, que é um dos mártires da igreja atual, é esse homem, é o irmão Yun. É um chinês que passou anos e anos na prisão, mas um homem de Deus, né? Então a Uhum. gente teve contato com muitas pessoas, pessoas no mundo árabe, no mundo muçulmano, que estavam lá pregando o evangelho, que é uma realidade muito distante da nossa, como igreja local, como você disse. Sim, Nós temos a oportunidade de ser missionário aqui, mas existe uma chamada para nós também para irmos, né? sim. Como igreja, e isso sempre queimou no nosso coração. E a Aham. gente tem cada dia mais tentado trazer essa essência e não perder isso, né? Então a gente tem buscado hoje, nós temos um casal de missionários da igreja que trabalham com futebol nos Estados Unidos, nós apoiamos alguns projetos missionários em outros países, e o nosso sonho ainda é implantar, né, projetos assim, com a nossa marca mesmo do Sede Fome em Sim. outras nações. Então essa é a nossa, vamos dizer assim, o nosso sonho, a nossa visão a longo prazo, né? Amém. Pastor, uma coisa também que a gente vê na Sede Fome, que ela é uma igreja missionária, né? Tem Uhum. bastante força nisso, né? E a outra é casamento, Ah, sim. né? Muito forte. Como foi assim essa parte do casamento que pegou aqui essa
esse chamado, que na verdade é chamado para toda a Igreja de Cristo, A né? igreja de Jesus é a noiva, né? Sim, nós fomos chamados para ser família, Para né? ser família. Mas como que começou isso tão forte assim no coração? Então, a verdade é que eu sempre brincava assim, eu não falava de casamento na igreja porque o meu era muito ruim. O pessoal falou assim, prega de casamento, como é que eu vou pregar se o meu não tá bom, né? Sim. Eu sempre tive essa dificuldade de falar aquilo que eu não estou vivendo. Aham. Sempre fui ensinado assim, e até a gente entra em crise, né? Porque, como a gente fala, Cristo é muito mais do que a nossa vida, né? A palavra de Deus é mais forte que a nossa vida. Mas a gente tem um certo temor, né? Sim. Até porque se você começa a ministrar algo que você não está vivendo, depois a pessoa pode questionar, né? Sim. Então eu falava, cara, eu não vou falar de casamento, que é algo que eu ainda tenho muitas debilidades, né? Muitas limitações. Então falava de missões, falava de poder, batismo com o Espírito Santo, de cura, de libertação, mas não falava de casamento, porque era uma área que eu tinha muitas debilidades, eu mesmo, né? Uhum. Até nessa parceria com a MCM, onde veio um pastor para nos apoiar como igreja, nós éramos uma igreja muito pequena, ali de 40, 50 pessoas, e o pastor Natan, que é o meu pastor hoje, foi quem veio cuidar da gente. E a primeira coisa que ele identificou foi um casamento frágil. Um pastor apaixonado, um pastor que o coração queimava, um homem de caráter, como ele diz, né? Mas com um casamento frágil, ou seja, a qualquer momento tudo aquilo ia ser destruído. E ele então ele focou em cuidar do meu casamento, né? E pela graça e a misericórdia de Deus, o pastor Natan, uma das maiores chamadas dele é o trabalhar com famílias, né? Ele é líder de um projeto chamado PSN, que é o Pra Sempre Namorados. E aí Uhum. ele passou a cuidar do meu casamento. E meu casamento foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E eu vi que aquilo me fortaleceu demais no chamado. E aí eu fiz aquela duplicação, né? Como ele cuidou do meu, eu comecei a cuidar de outros casamentos. Então aquele primeiro grupo de discipulado que nós criamos ali, que hoje nós trabalhamos com discipulado, né? Sim. Nós somos uma igreja que caminha em discipulado. Não é um discipulado para crescer igreja, não é um método de crescimento, não. Mas um discipulado para gerar cuidado, relacionamento e nós nos transformarmos parecido com Jesus. É um discipulado que a gente quer mostrar Jesus com a vida. A gente chama do discipulado vida na vida, né, que o pessoal fala. E aí nisso a gente foi gerando através do nosso casamento outros casamentos. E eu vi que quanto mais forte eram os casamentos, mais forte a igreja ficava, dava menos problemas, né? Geralmente a igreja tem muitos problemas. Nós vimos que a nossa igreja ela tinha poucas situações de conflito porque a gente cuidava dos casamentos. Nós já chegamos a ter anos aqui na igreja que nós não tivemos nenhum divórcio. Nenhum divórcio. Né? Batemos firme nisso, né? Em gerar unidade, E na gerar comunhão. cidade campeã de divórcio, né? Dizem que em Campo Grande existem dados, né? Mas Sim. nós tivemos anos aqui na igreja, eu fiz questão de ver isso, onde nós passamos um ano inteiro sem ter nenhum divórcio. Isso para nós foi um grande sucesso, uma grande alegria, e a gente vem caminhando nessa visão. Como nós temos uma ferramenta, que é o PSN, a gente faz o curso com casais durante o ano, a gente tem um evento anual que a gente faz, né? Então a igreja ficou muito marcada por essa característica, né? As Sim. pessoas até brincam que tem medo de vir para cá, porque a gente não deixa separar. Se o cara está querendo separar, não pode vir para cá, né? Porque a gente vai usar todas as ferramentas, todas as, né, as armas espirituais para que essa família fique junto. A gente sempre fala que a gente entende que a maior armadilha, o maior alvo hoje do inimigo é destruir uma família, porque daí ele gera vulnerabilidade. E talvez por a gente também lidar com o abrigo de criança e ver, né, O o resultado de um resultado divórcio, de né? uma família desestruturada, né? Sim. Então a gente talvez tenha um pouco mais de temor. E a gente, tipo assim, a gente não quer ter 10 abrigos em Campo Grande. Tanto é que nós sempre ficamos com os 3 ali, são 3 abrigos, na verdade, 3 casas, né? E a gente quer que nenhuma criança mais precisa ir para um abrigo. O abrigo é a prova viva daquele demônio eu só quero ser feliz, né? Porque o Exatamente. divórcio parece que 90% do divórcio sempre tem um que tá falando eu só quero ser feliz, eu Eu não não aguento mais. consigo ser feliz nesse É. casamento. Parece que as pessoas não entenderam o propósito, né? O casamento ele faz parte de um propósito, né? Então as pessoas, em troca da felicidade, elas abandonam o propósito, né? Sim, Elas abandonam, né? Elas estão infelizes em si mesmas. A gente já sabe, casamento não é para fazer feliz, né? Eu sim. tô tão feliz que eu caso. Eu tô tão bem que eu vou unir a minha alegria com a de alguém. As pessoas estão casando para ficar felizes. Eu acho que existe essa dificuldade hoje dentro da igreja, né? Sim, Estou falando de dentro da igreja, não estou falando das pessoas que não conhecem Jesus. sim. Então hoje o Ser de Fome ele tem essa força e esse entendimento. A gente luta por isso, porque a gente sabe que se você tiver um casamento forte, você vai ter filhos fortes. E a gente tem um dilema assim que cada casa é uma igreja. Uhum. Eu sempre falo isso, a sua casa é uma igreja.
Às vezes, quando eu vou na sua casa, algum irmão, o que que eu falo? Ora você, porque aqui o pastor é você, Sim. o sacerdote é você aqui na sua casa. E com esse entendimento, a gente vai criando o quê? Lares fortes. E a gente entende que o nosso culto é uma comunhão de várias igrejas que já estão exercendo a fé nas suas casas, no seu trabalho, na escola. Não é essa ideia de uma igreja separada do mundo, não. Nós somos a igreja. Sim. Nós temos o reino de Deus, carregamos esse reino dentro de nós. Então, quando a gente traz essa visão de que você é o pastor da sua casa, você é aquele que vai conduzir a sua esposa, os seus filhos à presença de Deus, a gente começa a entender por que o inimigo quer tanto destruir cada família. Porque cada família destruída é uma igreja destruída. Né? E a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerá contra a igreja. E eu falo que essa igreja é a família. E começa a formar homens responsáveis, né? O casamento não dá Isso. certo, por quê? Daí você começa a ver que o sacerdote começa, na verdade, o sacerdote começa a responsabilizar por aquilo que está acontecendo no casamento, né? Sim. Quando ele entende isso daí, ele fala, cara, você tem alguma coisa de errado, provavelmente, bem provavelmente. Sim. As pessoas começam a procurar ajuda para resolver esse casamento, para melhorar, né? E é massa, né, pastor? Porque a gente vê assim que o grude, o casamento, o curso de casais e tal, tem essa característica de não ser algo de apenas informativo, Sim. né? Você não vai pro grude pra gente pregar pra você e recolher uma oferta, igual acontece e tal, todo mundo tem recolhimento de oferta, Sim. inclusive, né? Mas a gente traz as pessoas pra dentro da nossa casa, né? Isso. Daí a gente quer formar a pergunta certa na pessoa, para ela se tornar o discípulo que Jesus quer que ela seja. A pergunta Isso. certa que eu falo, por exemplo, quando a gente pega, quando Paulo, Jesus teve um encontro com Paulo e ele cai do cavalo, a pergunta que ele fez é: quem é você? Quem é você? E a gente sabe que a eternidade é o quê? É conhecer a Cristo e o Pai, né? E... Agora, quando João Batista está pregando para os fariseus e algumas pessoas lá, ele explana tudo aquilo e eles perguntam o quê? Tá, e agora o que a gente tem que fazer? Isso. E não se trata às vezes do que você tem que fazer, mas de quem você tem que conhecer. Para você começar a fazer a partir daquele que você conheceu. Isso Né? é o verdadeiro evangelho. Não tem uma fórmula, né? Não tem. Não, vai lá para casa que você vai ver lá. Minha mulher me ralando. Isso. Eu falo, às vezes eu falo assim, que é tão simples que fica complexo, né? Sim. Eu vejo que algumas pessoas chegam e Não é possível perguntam que qual é a linha que vocês têm, vocês são pentecostal, neopentecostal. Isso. Aí você, quem é o seu líder, com qual organização Você é você está arminiano, ligado? Isso, você é calvinista, você é... Fala, não, eu sou cristão. Eu sou filho de Deus, né? Então, assim, eu acho que é tão simples Sim. que as pessoas, elas falam, não é possível que é só isso, tem alguma coisa escondida, elas querem caçar alguma coisa na gente, Então, né? viciado em informação, né? Isso, Tipo assim, isso. a gente não quer recolher e tal, acumular informação. A gente quer experiência, né? Oferecer experiência da Cristo, né? Isso. Eu acho que é uma visão de reino, né? Uhum. É aquela coisa, né? Outro dia eu li uma frase assim que onde tem um aluno querendo aprender, nasce um mestre. Onde tem um discípulo querendo aprender, nasce um mestre. E quando o discípulo aprende, o mestre já não se faz necessário. Não é verdade? Porque daí a pessoa já pode caminhar, já pode cuidar de outros, né? Sim. Ela já sabe como fazer. Esse vida na vida, né? Mas eu tava eu tava vendo até esses dias no podcast acho que era o pastor Douglas mesmo falando, que ele tinha um grupo com os pastores que falava assim, pastores inúteis. Porque o objetivo era esse, o discípulo aprender a ponto de se tornar inúteis. Exatamente. Para fazer mais discípulos. Exatamente. Não ficar naquela dependência. Isso, exatamente. Isso é o reino, né? Sim. É a expansão do reino. Legal, pastor. Pastor, o senhor consegue compartilhar com a gente como o senhor conheceu o pastor Lenisa? Hoje a gente não consegue, graças a Deus, né? A gente vê o pastor Silvano, a gente vê a pastora Lenisa. É o casal que a gente ama e parece que se completa, sem ter uma sintonia e, enfim, cativa a gente, né? E como que começou? Pelo que o senhor já falou, não foi sempre assim, né? Não, na verdade, quando eu conheci ela, eu estava naquela fase que eu não estava, né? Tinha passado por um divórcio, né? Uhum. Eu não estava na igreja, eu morava num condomínio, né? Sim. Né? Chamava Jamaica, na cidade de Cuiabá. E ela também tinha passado por um divórcio e morava lá com a mãe dela. Então, foi assim que nós nos conhecemos. Nós éramos vizinhos, né? Vizinhos, e aí uma roda de amigos ali, eu passei a conhecer ela, passei a relacionar com ela. A Lenisa sempre foi muito sincera, né? Uma das características da pastora Lenisa, ela é muito sincera.
E no primeiro bate-papo ali, ela abriu a vida dela para mim, compartilhou tudo, né, as dificuldades dela. E ela achou que eu ia, tipo assim, ia querer ser só amigo dela, porque como eu fiquei sabendo de tudo os podres dela, o cara entregou tudo na primeira, Quero ver que ele vai ele não vai casar. me querer, né? E eu falo, por isso que eu falo que Deus habita na verdade. Eu falo que uma das características que nós temos aqui como igreja é essa, né? Eu falo, como que eu defino alguém pela verdade? Uma das coisas que eu mais amo nas pessoas é quando ela vem e ela é verdadeira, Sim. né? E ela falou, eu prefiro andar com como diz o outro, um bandido, sei lá, um criminoso que fala a verdade, do que com um falso santo, né? Uma pessoa que parece que é alguém que não é. Não tenta me impressionar. Eu sou. Quando a pessoa chega assim, muito assim, eu já fico assustado. Porque eu falo, meu Deus, né? Quem que é tão bom assim? Quem que é, né? Então, assim, ela sempre me encantou por essa sinceridade dela. E Deus habita tanto nisso que eu dormi, assim, realmente eu não estava muito interessado, assim, né? Mas parece que quando eu acordei apaixonado, só pensando nela, né? Aí tinha uma amiga dela, assim, eu falei, ó, e ela era professora de inglês, e a professorinha de inglês e tal, né? E aí ela também, ela falou, ele perguntou de você e tal, né? Então o nosso relacionamento começou assim, né? E aí o pai dela, né, estava passando por um problema de saúde na época, descobriu um câncer, e ela, a irmã dela, a pastora Helena Svane, já era, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular, na época lá da Bandeirantes. E aí ia ter uma campanha, né, e ela ia participar pela cura do pai dela. Então foi bem rápido. Então você vê que eu conheci ela, tipo assim, em janeiro, dia 22 de janeiro, nosso aniversário de namoro. 22 de janeiro de 2000. Tipo, no mês seguinte eu já estava na igreja, junto com ela, buscando a cura do pai dela. E ali já começou o meu processo de conversão, né? Ali já começou aquela ideia, cara, eu nasci para ser pastor, voltou, a chama voltou. Então também é importante os relacionamentos, né? Porque às vezes as pessoas não pensam, às vezes você começa a relacionar com alguém, tá ali a tua salvação, tá ali o teu chamado, tá ali o tempo de Deus para você. Então, na verdade, se você for avaliar, eu conhecer Lenisa, né, meio que coincidiu com o tempo do meu ministério. Quer dizer, hoje, o mesmo tempo que eu tenho de casado, eu tenho de pastoreio. Eu tenho 25 anos de casado, 25 anos de pastoreio. Entendeu? Sim. Então, ela realmente foi a mulher que veio para somar. Ela, de fato, é a minha igreja. Sou Né? pastor aqui e pastor lá. Exatamente. Então, de fato, eu falo assim, cara, eu falo assim, você quer conhecer o pastoreio do pastor Silvano? Olha para a pastora Lenise. Ela melhorou ou piorou? Né? Verdade. Quem conhece a gente, ela melhorou ou piorou de quando você conhece ela? Então, assim, um homem é definido, na minha opinião, como ele cuida da casa dele. Esse é um dos requisitos lá quando Deus vai instituir o episcopado, né? Uhum. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas que antes governe bem a sua própria casa. Sim. Seja marido de uma mulher só, né? Então, Uhum. querendo ou não, eu tenho esse entendimento de alguém que é apaixonado, alguém que vive uma vida de cuidado para com o seu lar, né? Então eu falo que hoje, para mim, se você disser qual é a maior marca do meu ministério, é o meu casamento, né? Sim. Eu falo que o meu casamento hoje ele é muito bom, ele é um casamento maravilhoso. Eu amo, né? Ah, tem problema? Mas demais da conta, né? Tem muitas dificuldades, mas é o lugar que eu mais tratei, é o lugar que eu mais cuido, é o lugar que eu mais zelo hoje é o meu casamento. A forma de eu manter o meu ministério hoje, como pastor, é cuidando do meu casamento, da minha paternidade, a obra ali da casa. Eu cuido muito. Então, Sim. é a forma como eu previno o meu ministério. Uhum. Não é cuidando da estrutura, que visão que o senhor tem. Não, não, eu cuido do meu casamento. Esse Eu é o. cuido, esse é o meu foco hoje. Sim. Entendeu? De manter aquilo que Deus já fez e que Ele quer continuar fazendo. Porque tudo é através do que você falou, do Cristo. Sim. Então, se esse Cristo que eu conheci, que ama tanto, eu não consigo gerar esse amor para quem está perto de mim, como na Bíblia fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Sim. Quem está mais próximo de mim é minha esposa, os meus filhos. Sim. Então, quando eu exerço aquilo ali, lá, eu consigo exercer fora, né, nos lugares que Deus me chamou. Eu falo que uma frase que me marcou muito no começo era assim, Deus falou assim comigo, você deve amar as pessoas como eu amo. E isso marca eu sempre no meu ministério. Eu nunca vou olhar para alguém e tentar amar ela com o amor do Silvano, Sim. com o amor humano, com o amor de razão, de entendimento. Como Deus ama essa pessoa? Deus acredita. Deus acredita nela. Deus quer salvar ela. Então, assim, essa é a maior marca do meu ministério. Ele me persegue. Ame as pessoas com o amor de Deus, não com o seu. Olhe para ela com o olhar de Deus, não com o seu. Então, essa é uma marca minha em cada relacionamento, em cada pessoa que eu chego. Eu não consigo olhar para ela com o meu olhar.
é com o olhar divino. Como Deus vê ela? Como Deus enxerga ela? Isso me salva muito, porque torna que as pessoas, eu me apaixono pelas pessoas rapidamente, eu passo a gostar delas rapidamente, eu começo a acreditar nelas rapidamente. É por isso que eu acredito em todo mundo. Não se preocupa se vai ser enganado. Não, eu não tenho medo de errar. Eu não tenho medo de ser enganado, eu não tenho medo de falhar, porque eu quero amar elas como Deus ama. Então, se ela falhar, Deus continua amando, eu também continuo, né? Sim. Agora, claro que a gente vai no processo, nos santificando, nos conhecendo, melhorando. Então, eu falo que eu tenho uma marca que Deus gerou em nós, acho que por causa dessa característica, que são relacionamentos longos, né? Sim. Os pastores que caminham comigo, os discípulos, todos estão muito tempo por causa desse entendimento. A gente sempre está tentando olhar com esse olhar divino, né? Verdade. Amém. Pastor, tem umas perguntas para fazer para o senhor, só que o pessoal mandou umas perguntas aqui no Instagram também. Eita, Eu vou ler para o senhor aqui, pode pode ser? ler, pode ser. Ó, primeira pergunta. Existe uma maneira de discernir se eu estou seguindo a minha vontade ou a vontade de Deus? Boa pergunta, né? Assim, isso é pessoal meu, tá? Eu falo assim, eu vou responder no pessoal e vou responder, vamos dizer, o que a Bíblia diz ali muito sobre a vontade de Deus. É muito amplo, né? Você Sim. fala assim, eu estou fazendo a vontade de Deus, até porque é muito pessoal, eu estou fazendo a vontade de Deus, né? Mas eu sempre falo assim que a vontade de Deus é sempre aquela que é mais difícil, né? Porque nós, como seres humanos, temos os nossos desejos, nós somos um ser nascido em Adão, né? Por mais que você se converta a Cristo, você tem uma alma, você tem sentimentos, você tem emoções, né? Que são os nossos desejos, né? Lembra quando Caim ali mata Abel, que ele fala assim, ó, Caim, o seu desejo será contra ti. Essa palavra desejo é muito parecido com vontade, né? A sua vontade será contra ti. Então eu vou discernir a vontade de Deus, geralmente, aquilo que é mais difícil, que é menos carnal, que é menos confortável, que é menos, como dizer assim, que não é tão fácil de fazer. Eu sempre brinco, se alguém pediu para você fazer algo, se a sua esposa exigiu algo de você, Deus vai exigir mais. Concorda comigo? Não? Quando a esposa fala assim, você não lavou louça, você não fez isso, é muito difícil. E Jesus falou, morra pela sua esposa. Sim. Sim ou não? Então, sempre a vontade de Deus, ela vai ser algo mais difícil, é o mais estreito. Assim que você discerne a vontade de Deus. Não estou vivendo na minha vontade. Não, então provavelmente eu estou sofrendo um pouco mais. É aquilo que a gente estava até falando essa semana, né? Até Jesus fala em Hebreus. Isso. Que ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Então, como Jesus falava assim, eu não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade do meu Pai. Né? Ele estava lá no poço samaritano com fome e ele falou, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai, então eu não vou comer essa comida. A minha comida, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai, obedecer. Na verdade, a fome dele era a obediência. E por isso que ele sofria para conseguir a obediência. Então, pastor, como é que eu faço a vontade de Deus? Sofrendo para obedecer, entendeu? Se você não está obedecendo, você não está fazendo a sua vontade. E às vezes nós confundimos, porque às vezes a gente acha que está obedecendo. Porque a gente vai por conveniência, né? Isso aqui eu gosto de fazer. Obediência é quando você faz o que você não gosta, né? Obediência é quando você faz aquilo que você fala, que é difícil, eu não queria fazer isso. Aí você está entendendo um pouco sobre a vontade de Deus e discernindo. Eu tenho que fazer. Não sei se eu respondi, né? Respondeu. Né? Mas eu acho que dá para discernir um pouco. Acho que dá tempo de mais uma ainda. Vamos mais Legal, uma? vamos mais uma. Tem uma aqui que é interessante também, ó. Ela perguntou assim, pastor, qual que é a sua maior luta pessoal como pastor? Uau! Ela colocou assim, ó, qual que é a sua melhor luta pessoal, entre parênteses, carnal, como pastor? Deve ser, qual que é a sua maior raiva, assim, que o senhor não suporta ver? Eu vou falar. Assim, se trouxer isso para mim como pessoa, hoje como pastor, né? Hoje a minha maior dificuldade, a minha maior luta, eu sempre falo isso, é em relação a um filho meu, né? Eu tenho um filho, né, e tal, que ainda não está 100% naquilo que, talvez que até que eu pense, né? Talvez ele até tá, né? Mas sabe aquele pai que tem expectativa e conforme o meu padrão. Então, assim, ele é um menino extraordinário, eu amo ele, mas eu queria ele mais perto de mim. Sabe quando parece que você não tem um coração? Sim. Então, eu acho que, assim, pessoalmente falando, essa é a minha maior luta pessoal. Um filho que eu ainda não tenho o coração dele. Eu tenho 4 filhos, 3 eu acho que tá, né? Até o genro eu já acho que eu peguei o coração dele. Já, né? Virou filho. Já virou filho, mas eu tenho um filho, então isso seria uma dor pessoal. Mas como ministério, assim, se você falar assim, o que mais instiga o senhor? Eu falo que é a avareza. Eu falo isso, quem anda mais perto de mim sabe, eu tenho dificuldade com pessoas avarentas.
Sim. Entendeu? Eu acho que é dos maiores conflitos meu é quando eu vejo um cristão avarento, sabe? Sim. Uma pessoa que ela entra nas relações, ela entra num processo e sempre ela está querendo levar Quer vantagem. tirar vantagem Quer daquilo. tirar vantagem, ela não consegue ser liberal, generosa. Eu acho que é uma das coisas que mais me dói, talvez até por causa dessa questão social, de paixão por missões, de paixão pelo reino. E quando eu vejo alguém avarento, eu falo, ai meu Deus, eu vou ter que. Aí eu tenho que olhar muito com o olhar de Deus. É igual eu falei, eu tenho que falar, vou amar, Esse porque aqui o senhor ama também, esse senhor Deus? ama também, o senhor ama os avarentos. E aí eu tenho que me esforçar um pouco. Eu acho que seria essa uma das características que mais me dói em ver em alguém. É Aham. quando eu vejo alguém avarento. Eu falo, eu tô igual lá, eu aborreço a avareza. Eu tenho Sim. dificuldade, né? Deixa eu ver outra aqui. Vamos mais uma? Não mais uma. Ó, As perguntas essa, legal, né? tem umas legal. É. Tem umas legais aqui, ó. Ah, Essa daqui é legal, ó. Tá bom, o senhor chegou até aqui. Glória a Deus. Mas o que o senhor não faria de novo nessa caminhada? Ou seja, tem alguma coisa que o senhor fez lá atrás e falava, cara, se eu pudesse voltar, nisso aqui eu vacilei. Se fosse pregação, ia ter um monte de resposta, um né? monte de Porque quando eu resposta. vejo as pregações que eu, eu É. falo, caramba, falei uma borracha, não Eu vou acho que mostrar. eu, como pastor, eu acho que o que eu não faria é em algumas coisas que eu fui muito intenso. Uhum. Eu acho que algumas coisas eu fui tão intenso que eu errei. Tipo o casamento, igual o senhor falou no E começo, o no senhor acha que foi começo, ela? isso. Fui muito intenso em algumas áreas, né? Algumas pessoas, feri muitas pessoas Uhum. por essa intensidade, né? Eu acho que no começo eu tinha aquela imaturidade de achar que todo mundo tinha que andar no padrão que eu ando. Sim. E como eu sofri muito na minha infância, como eu fui uma pessoa que passou por muitas dores, né? Eu tinha um nível de suportar a dor muito alta. E aí quando eu ia caminhar com as pessoas, eu via que as pessoas elas eram mais frágeis, né? Tinha as Sim. suas limitações, eu não conseguia. Sim. Então eu acho que uma coisa que eu não faria é balizar pessoas ou tentar que as pessoas façam o que eu faço, Sim. ou ande como eu ando, ou creia como eu creio. Eu acho que isso foi um erro que eu cometi muito no começo do meu pastoreio. Hoje, na minha maturidade, eu já consigo, né, separar isso, entender que cada um tem uma passada, cada um tem uma jornada. Sabe quando Jacó encontra Esaú e Esaú quer que Jacó vai com ele? Ele fala assim: "Ó, eu não vou, tem muita criança comigo, tem mulher, Sim. eu vou no Verdade. passo do gato." Sabe assim, tem gente que vai ter que andar mais devagar. É. Tem crianças, tem mulheres, tem pessoas diferentes. Tem uma coisa pra cada um, assim, né? Tem um ritmo de cada um, né? Então, acho que um dos maiores erros meu no pastoreio lá no começo, porque eu comecei muito jovem, comecei com 26 anos, eu abri uma igreja com 26 anos, né? Eu comecei o Ser de Fome como presidente de uma igreja. Então, assim, eu errei muito em achar que as pessoas tinham que andar no meu ritmo, naquilo que eu achava. E nisso eu feri muitas pessoas, eu acho. Eu acho que é uma das coisas que eu mais me arrependo. Eu ainda erro hoje, né? Uhum. Ainda sou intenso, né? Mas eu acho que eu já erro menos. Eu já Engra... consigo, né? É curioso que na caminhada, assim, parece que Deus depois ele coloca de volta no caminho do Senhor essas pessoas, né? Vocês já aconteceu isso com o Isso, Senhor? sim. Daí Elas depois você vai tendo a voltam, oportunidade de pedir pedir perdão, de voltar perdão. atrás e tal. Vai amarrando as pontas, né? Isso. Eu acho que não, sim. Muitas pessoas que a gente feriu voltaram, né? E numa outra fase, aí falou, tá vendo? Agora tá melhor. Agora tá mais leve. É. Vamos ler só mais uma então. Temos Legal. bastante pergunta boa aqui. Na verdade, eu Hum, queria ler duas. Tem hum, uma aqui que é. Mas vou ler essa daqui, ó. hum. Qual é o seu maior sonho para a igreja ser de fome? Olha, o meu maior sonho para a igreja ser de fome, na verdade, hoje, é fazer a conexão com a próxima geração. Sim, Né? É fazer uma conexão com a próxima geração sem perder a visão. sim. Uma sucessão de sucesso. Parece que é a primeira vez que a igreja está vivendo. Preste a Ex- viver isso, né? Preste a viver isso, né? Fazer uma conexão com a próxima geração sem perder a visão. Sim. Né? Aí, claro, a visão o que é? Missões, povos não alcançados, né? Família, Uhum. um discipulado verdadeiro,
Entende? Um evangelho mais simples. Casamento. Casamento, isso. Entendeu? É isso que nós temos vivido, que tá tão gostoso, que tem hora que a gente fica até meio exclusivista, né? A gente fica até igual aquela João ali, João, Pedro e acho que Tiago que tava, vamos fazer uma tenda aqui, né? Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Tem hora que a gente fica até meio egoísta, achando que. Mas a gente fala, não, a gente quer expandir isso, quer levar para vários lugares, né? E é fazer essa conexão com a próxima geração. Eu acho que esse é o meu sonho, é o que você falou, é virar um pastor inútil, é virar alguém que não seja mais necessário, que a igreja não tenha mais necessidade dessa geração que está comigo ali, que começou, que nós começamos, tem uma galera que começou com a gente, então a gente chegar a um ponto de dizer, ó, estamos aqui só no conselho, estamos aqui só, né, só participando, eu acho que agora é o sonho é fazer a conexão com a próxima geração, uma geração muito melhor do que nós, muito apaixonada, né? Gente chegando aí com energia, gente chegando com paixão, jovens apaixonados por Jesus. E eu creio que eles vão ir mais longe. Apesar de ter virado costume de falar, né? Essa geração é fraca, essa geração não se quer. Eu particularmente olho para essa geração, eu acho ela muito melhor. É verdade. Quando eu vejo meninos na idade de 18 anos, 19 anos, quando eu tinha 18, 19 anos, eu tinha conhecido a Cristo. E pelo amor de Deus. É diferente. É diferente. Hoje mesmo a gente conversando, inclusive, com um deles, né? Eles falando que quando o pastor perguntou lá no retiro, quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Tipo, 2 só não leram. A maioria leu, né? A maioria leu. Eu falei, gente... Na nossa época ninguém lia a Bíblia. Não. A gente ia nos cultos, né? Sabia os louvor, tudo, mas a gente não tinha. Hoje você vê que já tem uma geração. E isso é uma marca forte do Ser de Fome, viu? Essa eu particularmente, confessando meu pecado agora para ficar gravado, eu li a Bíblia inteira depois do plano de leitura, né? Isso, do plano, que era sempre picado. Picado. Ou senão eu chegava até Levítico e não aguentava mais. Eu não sei quantos anos faz isso que eu implantei esse projeto. Faz muitos anos. Isso não foi na época que o El chegou, eu não lembro, né? Muitos anos atrás nós implantamos esse projeto da leitura anual, né? Sim. E no começo era pouca gente que aderia, né? Uhum. Eu lembro que era um gato pingado. Mas você vê que hoje já tem muita gente lendo, né? Tem. A força do discipulado, e o pessoal apaixonou em ler a Bíblia e isso faz uma igreja madura. Você viu que fica uma igreja madura, né? Isso. Uma igreja mais consistente, mais fundamentada, né? Menos emocional, né? Sim. Mais madura. Então tem sido muito forte essa questão, né? E não é só nós, não. Vários ministérios eu vejo que as pessoas estão mais centradas na palavra. Isso é muito bom. Eu estava compartilhando com um discípulo da semana passada isso que o que tem deixado maravilhado é que a gente não tá mais que todo mundo quero queimar por Jesus, quero queimar. Mas geralmente a gente queima com os olhos dos outros, né? E hoje parece que a gente tá queimando com o próprio óleo. Isso. A gente tem o que queimar, lendo a Bíblia, buscando e tal. Sim. E não tem lugar melhor para conhecer a Cristo do que a palavra. Isso. É verdade, é verdade. Pastor, vou ler a última. Agora eu prometo que é a última. Muito bom. Que essa daqui é legal. Bora pra última. Como não desistir de cuidar de casais ao nosso olhar impossível de se recuperar? Não, esse tem um irmão aí, né? Não foi eu. É que na verdade, assim, por que a gente não desiste? Porque o meu também é muito difícil. E eu também penso em desistir, tenho lutas também, né? Sim. E se eu tenho dificuldades, depois de tantos anos caminhando, sendo cuidado, sendo pastoreado, e nunca ninguém desistiu de mim, o meu pastor não desistiu de mim, né? Como que eu vou desistir? E olhando para o Evangelho, Jesus também nunca desistiu da sua noiva, que é a igreja. Às vezes eu fico pensando, né? Nós somos a igreja, a noiva. E a noiva erra muito, né? A igreja, como figura da mulher ali, ela erra muito. E Jesus nunca desiste da gente. É verdade. Então eu acho que a premissa é essa, né? Se as pessoas que cuidam de mim nunca desistiram de mim, eu não posso desistir daqueles que eu estou cuidando, né? Sim. E da mesma forma, Jesus também nunca desiste. Então eu acho que para um cristão, para nós, desistir nunca vai ser uma opção. E hoje a gente vê essa fala da noiva nos dias atuais, né? Também, né? Sim. Porque naquele tempo, quando o noivado, ele não era igual hoje, que você noiva e pode desistir, né? Não. Naquela época você noivava, era considerado um casamento já, um casamento, só morava separado, depois se juntava para consumar. Exatamente. Então Jesus não deixou em aberto, né? Eu tô indo, mas pode ser que eu não queira. Não, ele vai voltar, né? Ele vai voltar. E ele vai consumar o casamento, né? Com certeza. As bodas do Cordeiro, né? Não tem opção de desistir. Não tem opção de desistir.
Eu acho que é isso, a gente não tem a opção. Eu olho hoje, eu não tenho opção. Essa não é dada para mim, essa porta, essa janela de desistir de nenhum casamento. Dificilmente, eu não lembro de ter desistido de nenhum até hoje. Né? Nem do meu e nem do de ninguém. Eu sempre brinco que eu até me coloco assim numa situação de risco. Eu falo assim, ó, aqui, né, os que andam mais perto de mim, os filhos, eu falo assim, ó, você só vai poder desistir da sua esposa se eu desistir. Porque é duro falar isso, né? Aham. Nem Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo falou, ó, eu vou imitar que vocês me imitam. E eu trago isso para o casamento. Então, ó, eu vou ficar casado. Entendeu? Então, Sim. se você é discípulo mesmo, então você também vai ficar. Entendeu? É o dia que você largou da sua mulher, você deixou de ser discípulo. Porque daí você está se considerando melhor do que a gente. Sim, Né? Porque você teve um direito que eu não tenho. Eu não tenho esse direito de sim. simplesmente Desistir. abandonar, para me desistir do meu casamento, da minha família e tal. Então, acho que a ideia é essa, não é dado para nós esse direito. Buscar. Aí você vai falar assim, mas se for muito difícil, tem milagre. Se tem milagre para tudo, tem que ter para o meu casamento. É verdade. Né? Se eu vou deixar de crer em milagre, eu vou deixar de crer. Vai ser uma fé vã. Se essa fé não pode me salvar meu casamento, ela vai servir para quê? Né? Verdade. Então é desse entendimento que a Deus gente não é caminha. capaz de salvar um casamento. Exato, que é tão importante, né? Que é o maior projeto dele, é uma família, né? É verdade. Mas amém, pastor. Amém. Esse é o nosso primeiro episódio. Quero Show de agradecer bola. ao senhor de ter vindo, de Amém. ter acreditado também na Amém, gente. amém. Quero agradecer também o El, que está aqui com a gente. Nosso voz. Nosso voz, ele que tá dando voz para todo mundo, ele que fez a correria. Ele que foi o que mais trabalhou, né, pastor? A gente só conversa. Como sempre, pastor, só conversa. Mas falar que a gente te ama, o El se tornou isso aqui possível também. Né? Parabéns, Joel, isso. Glória a Deus. E você que está assistindo esse podcast, se você tem ideia de alguém que você queria, se você é um membro da igreja e viu alguém falar, não, chama fulano para vir aqui para conversar. Digita o nome dele aqui embaixo, futuramente a gente vai trazer e não perca os próximos episódios, episódios que nós estaremos trazendo todos aqui para vocês conhecerem. Pastor, te amo, viu? Valeu, Obrigado Pablo. por tudo. Obrigado pelo convite. Valeu, El. Valeu, Igreja Sede Fome. Beijão pra vocês e bora lá, bora melhorar. Tamo junto!